Olá moçadinha de todo o Brasil, e aí, tudo beleza? Hoje é dia de frente 2, né? Vamos para a nossa aula de termodinâmica. Eu estou aqui com a nossa apostila. Na última aula a gente tinha feito a questão 19 da página 369. Essa tinha sido a última questão. Então agora eu vou retomar nossa atividade com a questão 20, tranquilo? A questão 20 da página 369, ela apresenta esse diagrama aqui no plano PV. Ela mostra essa transformação AB. E o enunciado diz o seguinte, olha, 2 mols de um gás perfeito evoluem do estado A para o estado B após receberem uma certa quantidade de calor, de acordo aí com o diagrama, né, mostrado aí nesse plano PV. Ele quer que você diga qual é a alternativa errada. Então vamos fazer o seguinte, olha, a gente vai analisar aqui o nosso diagrama, vamos tirar as nossas próprias conclusões, aí depois a gente lê as alternativas e aí a gente vê qual é o que está certo e o que é que está errado, beleza? Vamos nós então, vamos analisar aqui, né, esse nosso diagrama. Primeira coisa que a gente pode fazer aqui, olha, é analisar as temperaturas do ponto A do ponto B. Qual deles está a uma temperatura maior, qual está a uma temperatura menor? Olha, se eu quiser analisar a temperatura do ponto A, por exemplo, eu posso analisar pela equação de Clapeyron. Se lembra? Pela equação de Clapeyron, temperatura do estado A, ó, eu não posso dizer que é PV sobre NR, né? Isso no estado A, professor, perfeitamente, isso no estado A. Só que no estado A, como é que vai ficar? Ó? PV, ó, a pressão do estado A, vezes o volume do estado A, 20 vezes 4, sobre N vezes R, ó. E, portanto, professor, tá dando quanto aqui, mãe? Tá dando 80, né? 80, né, sobre NR. Então, isso é a temperatura do estado A. Vamos compará-la com a temperatura do estado B, professor. Vamos, a Bahia, né, professor? Estado B, Bahia. Minha filha, pelo amor de Deus. Vamos aqui, ó. Então vai ficar aqui, ó, PV sobre NR, né? Isso lá no estado B, PV sobre NR. Então vamos lá, no estado B você tem, ó, pressão é 16, o volume é 5. Então eu vou ter que fazer 16 vezes 5 sobre NR. Eu não sei, mãe. E aí eu não sei se você é bom de conta, mas veja, 16 vezes 5 também é 80. Caracas, isso. De modo que você percebe claramente, Moé, que a temperatura do estado A, ó, meu Deus do céu, é a mesma temperatura do estado B. Sério, professor? É. Então se a temperatura do estado A é a mesma temperatura do estado B, olha, o que é que nós temos aqui? Nós temos que TA é igual a TB, né? Portanto, se alguém, Renato, perguntar para mim, ei, nesse processo, quanto é a variação de temperatura ocorrida aí nesse processo? Você vai fazer a temperatura final menos a inicial, né? TB menos TA, professor, perfeitamente. Então, a variação de temperatura foi zero. A variação de temperatura foi zero. E aí, Moi, tu sabe que a energia interna, né? Ela é dada pelo quê, professor? Bom, a energia interna, professor, a gente sabe que ela é dada por 3 meios de nRT, né? Não é novidade para mim nem para vocês, né? Então você percebe que a energia interna é praticamente sinônimo, né, de temperatura. Se a temperatura do estado A é a mesma temperatura do gás no estado B, cara, temperaturas iguais, com certeza, energias cinéticas iguais, né? Então, Renato, como a temperatura do estado A é a mesma do B, então eu posso dizer então o seguinte, ó, a energia interna do gás no estado A, ó, é a mesma energia interna dele, ó, no estado B. Então, se alguém perguntar para você, ei, mas quanto é que foi a variação da energia interna, né, do gás, ó, nesse processo AB? Bom, aí tu faz a energia interna final menos a inicial, né? Ah, tá, mas independente disso, professor, vai dar o quê? Vai dar zero, né? A inicial não é igual à final? É. Então, meu amigo, ó, a variação da energia interna aqui, professor, deu zero. Então, diante de tudo isso, o que é que a pessoa vai perguntar? Ei, cara, se a temperatura inicial é igual à final, né? E, portanto, a energia interna inicial é igual à final, eu te pergunto, esse processo, eu posso dizer que ele foi isotérmico? Eu posso dizer que essa transformação AB é isotérmica, uma vez que a temperatura inicial é igual à final? Uma vez que a energia interna inicial é igual à final, que a variação da energia interna foi zero, que a variação de temperatura foi zero? É ou não é um processo isotérmico? Bom, é comum que você pense que é um processo isotérmico. É, professor, isotérmico, né? Se a temperatura inicial é igual à final, quem não sabe, né? Obviamente que é isotérmico. Mas se você olhar com atenção,
Você se lembra que nesse diagrama PV, ó, as isotérmicas, à medida que elas vão subindo, elas representam temperaturas cada vez maiores, né? Tipo 100 Kelvin, 200 Kelvin, 300 Kelvin, 400, 500, 600 Kelvin, 700. Quanto mais alta é a isotérmica, maior a temperatura que ela representa, né? Então observe, nesse processo, ó, quando o gás estava nessa isotérmica A, aqui, ó, e aí quando ele vai evoluindo, tu percebe que a temperatura dele está aumentando. Quando ele veio daqui para cá, a temperatura aumentou, passou para uma isotérmica mais elevada, mais externa. A temperatura continuou aumentando, a temperatura está aumentando, está aumentando. Quando ele passa pelo ponto C, ó, é a maior temperatura do trecho, desse processo. Como é que o senhor sabe, professor? Porque se você olhar, a partir do ponto C, ó, ele começa a voltar para isotérmicas mais baixas, ó. A temperatura volta a diminuir, ó, vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, e aí volta para a mesma isotérmica, ó, onde está o ponto A. Ah, Renato, então no trecho AC a temperatura aumentou e no CB a temperatura diminuiu, voltando para a mesma isotérmica, né, original. Então não é isotérmico não? É não. A temperatura, né, primeiro aumentou, depois diminuiu. Vamos registrar isso daqui, professor? Portanto, de A para C a temperatura aumentou, de C para B ela voltou a diminuir, voltando à temperatura inicial, né? E portanto eu não posso dizer que o processo é isotérmico, porque isotérmico teria sido se a temperatura permanecesse constante o tempo inteiro. Ou seja, teria sido isotérmico, pessoal, se o gás tivesse evoluído do ponto A o tempo inteiro, ó, em cima dessa isotérmica azul. Ó. O gás, por exemplo, passou por esse estágio, ó. Passou por esse estágio, sempre na mesma isotérmica. Aí sim, seria um processo isotérmico, professor. Aí viria por aqui, ó, passou por esse estado, aí vai evoluindo, evoluindo, até chegar ao ponto B. Pronto. Se ele tivesse vindo por esse caminho azul, a transformação teria sido isotérmica. Mas não foi o caso, né, professor? Beleza. Então não foi o caso. Já sei que o processo, então, não é isotérmico. Na sequência, professor, o que a gente vai fazer? Vamos analisar outras grandezas termodinâmicas nesse diagrama. Por exemplo, digamos que alguém queira calcular o trabalho nesse processo AB. Renato Brito, cara, quanto é que teria, né? Quanto é que seria o trabalho realizado pelo gás nesse processo AB? Vamos ver então como é que a gente faria isso. Então você viu que essa transformação AB, ela não é isotérmica. Então você diria que essa transformação ela é iso o quê? Ela é iso a alguma coisa? Será que alguém é constante? Pressão, temperatura, volume? Professor, eu percebo aqui que nada é constante, né? Então, Renato Brito vai dizer que essa transformação é o quê, mãe? É uma transformação iso-PN. Que porra é essa, velho? Iso-PN, a transformação iso-porra nenhuma, entende? Não tem nada constante aqui, professor, nada constante. Então, mas se a transformação não for isobárica, eu não posso dizer que o trabalho é P delta V, não, né? Não, só se fosse isobárica. Então, no plano PV, professor, como é que eu calcularia o trabalho realizado pelo gás nesse processo AB? Você já sabe, eu tenho que calcular a área sob essa curva, não é verdade? Vamos ter que calcular essa área. E aí, a área que eu vou ter que calcular aqui, é um triângulo, é um retângulo ou é um trapézio? Tem gente pensando que eu tenho que calcular a área desse triângulo. Mas isso não está certo, não. Você tem que calcular a área de um trapézio. Professor, eu nunca entendo. Por que não é a área daquele triângulo? Olha o que você está querendo dizer para a matemática. O gás não saiu do estado A e o estado A não está numa pressão 20, né? O gás saiu da pressão 20 e ele evoluiu para o estado B, ó, onde a pressão é 16. Ah, tá. Ou seja, o que você quer dizer para a matemática é o seguinte, matemática, a pressão inicialmente ó, ela era 20, ela era do 20 até o zero, depois ela foi do 19 até o zero, do 18 até o zero, né? Do 18, ó, 17, né? 16,5, até que ela chegou no 16, que é 16 menos zero. Por isso que tem que ir, ó, do 20 até o zero, do 19 até o zero, do 18, do 17 até o zero, do 16, que é para a matemática entender que a pressão começou valendo 20, ó, que é o tamanho desse segmento daqui para cá, e essa pressão que era 20, do 20 até o zero, diminui, 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 até que ela vai do 16 até o zero. Aí a matemática entendeu o seu recado. Professor, mas o que muda se eu tivesse calculado só a área do triângulo? Vou mostrar para você qual é a informação errada que você teria dado para a matemática. Olha,
Quando você calcula somente a área desse triângulo, sabe qual é a informação que você está dando para a matemática? Sem querer, você está dando uma informação errada. Você está dizendo para a matemática que o negócio é assim, ó, que a transformação é assim. Ei, matemática, a pressão começou valendo... Quanto é que é o tamanho desse segmento? Ó? 20 menos 16, ou seja, 4. A matemática está entendendo que você disse para ela que a pressão começou valendo 4, ó, porque vai do 20 até o 16, valendo 4, ó, valendo 3, professor, valendo 2, valendo 1, e aí no final valendo 0. Professor, mas não era isso que eu queria dizer, não. Mas quando você calcula a área vermelha, você está dizendo isso. Por isso que eu não posso calcular a área do triângulo, não. Tem que ser a área de um trapézio, entende? Ah, tá. Então vamos calcular a área desse trapézio aqui, né, professor? Ou seja, é a área do trapézio, ó, desde, né, ó, a área abaixo da curva, até tocar nesse eixo aqui, professor, das abscissas. O eixo aqui do volume tem que ser a área desse trapézio todinho, tranquilo? Professor, mas eu sou bem enrolado, ó. Eu vou dizer para o senhor, eu não sei nem o que é trapézio. Tem negócio de base maior, né, base menor? Vamos conversar sobre isso, Moi. É o seguinte, no trapézio, as bases do trapézio são os lados paralelos, ó. Esse lado não é paralelo a esse outro, isso são as bases do trapézio. A altura dele, professor, então, ó, é esse segmento daqui para cá. É porque o trapézio ele está deitado, né? Então, o trabalho nessa transformação AB, ó, então ele vai ser numericamente igual, né, Renato Brito, à área desse trapézio, ó. Então, como é que calcula a área desse trapézio, professor? A área desse trapézio calcula-se assim, ó, base maior, base menor, vezes a altura sobre 2. Lá da geometria plana, professor. Perfeitamente. Então, Renato, quanto é que vai dar isso daí? Vamos lá, bora fazer aqui essas contas, Moi. Lá vou eu. Base maior. Opa, base maior, 20 menos 0. Ou seja, a base maior é 20, né? A base menor, professor, é o quê? É 16. Qual é a unidade desse 20 e desse 16? É Newton por metro quadrado. Vou colocar aqui, ó, que é para você ver que a coisa está dando certo. Até as unidades, ó, vai dar tudo certo, professor. Vezes a altura. A altura é 5 menos 4, ó. Ou seja, 1. A altura é 1, que é o 5 menos 4, ó, metro cúbico. Porque o volume está em metro cúbico, professor, sobre 2. Então, finalizando essa conta, olha, o trabalho no processo AB, então, está dando o que, Renato Brito? Está dando 18, né? O resultado dessa conta é 18. E aí a unidade, ó, está dando Newton vezes metro. Só que, na física, Newton vezes metro, né? Força vezes distância. Trabalho, força vezes distância, é joule, né? Então, esse 18 Newton vezes metro aqui, professor, é joule. Nós podemos dizer, então, que o trabalho realizado pelo gás foi de 18 joules? Mas veja só, no fundo, até agora eu calculei o módulo do trabalho. Essa área me dá o módulo do trabalho. Agora eu vou ter que pensar se ele é positivo ou se ele é negativo. O sinal é por nossa conta. O sinal aqui vai ser positivo ou negativo? É só você pensar, de A para B, o volume aumentou ou diminuiu? Aumentou. Foi uma compressão ou foi uma expansão? Uma expansão, professor. Se o volume aumentou, né? Pois foi uma expansão. Então o trabalho realizado é positivo ou é negativo? Muito bem, positivo, né? Renato, então quando eu calculo a área, não sai com o sinal pronto, não? Não, tu ainda vai ter que pensar, né? Então o Renato Brito botou que o sinal é positivo, né? Porque o volume aumentou. Ou seja, professor, porque foi uma expansão. Perfeitamente, porque foi uma expansão. Joia, já sei então, Renato Brito, que o trabalho no processo AB foi de 18 joules. Aí eu te pergunto o seguinte, olha, se o gás tivesse evoluído de A para B, mas se ele não tivesse ido pelo caminho original, se ele não tivesse ido pelo caminho ACB, se ele tivesse ido pelo caminho isotérmico, se ele tivesse ido por esse caminho azul, pergunto para ti, o trabalho realizado teria sido maior ou menor? Ou seja, se ele tivesse ido por esse caminho vermelho, professor, ele vai de A para B, mas ele agora vai por esse caminho isotérmico. O trabalho realizado teria sido maior ou menor? É só você ver a nova área embaixo, né, da linha vermelha. Professor, nesse caso eu teria que calcular a área embaixo dessa linha vermelha. Essa área vermelha, né, professor? E aí, ela é maior ou menor do que a área azul? Ora, a área vermelha está contida na azul. Claro que a área vermelha é menor do que a azul, né? Então,
Então eu posso dizer que se o gás tivesse evoluído pelo caminho isotérmico, se ele tivesse ido de A para B pelo caminho isotérmico, o trabalho realizado teria sido menor do que o 18 joules. Então eu vou escrever aqui, ó. Anota isso daí, porque nas alternativas ele vai comentar sobre isso, tranquilo? Tá, professor, beleza. Então vamos fazer o seguinte, vamos agora pensar a respeito do calor trocado por esse gás no processo AB. Estou falando trocado porque eu não quero dizer que foi nem recebido, nem que foi cedido, porque eu não sei ainda, digamos, né? Então vamos chamar de calor trocado, né? E aí, o calor trocado pelo gás no processo AB, o que é que eu sei sobre ele, professor? Eu já sei que o ΔU de A para B é 0. Eu já sei que o trabalho realizado pelo gás no processo AB é 18. Eu quero saber a respeito do calor trocado por esse gás. Então vamos pensar o seguinte, vamos pensar pela primeira lei da termodinâmica, pela conservação da energia. Então, de acordo com a primeira lei da termodinâmica, né, com a conservação da energia, tu se lembra, né, Moi? O ΔU é o calor menos o trabalho. Acontece que, quanto é que é o ΔU nesse processo AB? Foi a primeira coisa que a gente viu, olha, no processo AB o ΔU é 0, cara, porque a variação de temperatura foi 0, a temperatura inicial é igual à final, se lembra? Ah, tá, então já sei que o ΔU é 0, né, professor? É. Então, olha, se o ΔU é 0, nesse processo, ó, a gente acaba concluindo que o calor, né, professor, trocado nesse processo AB, ó, e aí coincide com o trabalho, né, ó, realizado aí no processo AB. Então nós temos duas opções para isso, né? Ou os dois são positivos, ou os dois são positivos, ou os dois são negativos. Vamos lá. Se os dois fossem positivos, qual é a interpretação que a gente daria? A gente daria o seguinte, olha, todo o calor que o gás teria recebido nesse processo, né, ele teria sido gastado completamente na forma de trabalho. Todo o calor que ele teria recebido teria sido, professor, gastado completamente num trabalho de expansão? Isso se os dois fossem positivos, né? Renato Brito, mas se os dois fossem negativos, então, cara, qual seria a interpretação? Aí teria sido o contrário, né? Trabalho negativo significa que foi uma compressão. Alguém realizou trabalho sobre o gás. Alguém deu energia para o gás na forma de trabalho. Então aqui teria sido toda a energia que o gás recebeu na forma de trabalho, né, ó, ele teria cedido completamente essa energia na forma de calor, professor. No nosso caso, o que aconteceu aqui? Foram os dois sinais positivos ou foram os dois negativos? Ora, você viu, o trabalho foi de compressão ou foi de expansão? Professor, o volume aumentou, então claro que foi de, né, expansão. Claro que o trabalho foi positivo. No nosso caso, os dois foram positivos, professor. Ou seja, como é que seria, professor, o diagrama no nosso caso, como os dois foram positivos? O que aconteceu aí? Então significa o seguinte, ó, toda a energia que o gás recebeu na forma de calor, tá aqui, ó, ele gastou, professor, essa energia todinha na forma de um trabalho de expansão? Perfeitamente. Então, no nosso caso, professor, o trabalho AB não deu mais 18? Foi. Então, o calor AB, então, Renato, mais 18 também. Então, né, a interpretação então foi essa, olha. O gás, né, recebeu 18 joules na forma de calor. Como é que o senhor sabe? Porque o calor vai ter que ser numericamente igual ao trabalho. Se o trabalho foi 18, professor, né, o calor também foi 18. Então, a interpretação foi essa. Tudo que o gás recebeu aqui, ó, todos os 18 joules que ele recebeu na forma de calor, ele gastou aqui, ó, no trabalho de expansão. Então, se tudo que você comeu naquele dia, você gastou na esteira, naquele dia você nem engordou, nem emagreceu. Por isso que o seu ΔU é 0. Faz sentido, né, professor? Ah, rapaz, estou entendendo. Mas, professor, mas me diga uma coisa. Se ele tivesse ido pelo caminho isotérmico, o calor que ele teria recebido seria maior ou menor do que 18? Vamos fazer essa comparação. Eu já vi que pelo caminho isotérmico, o trabalho que tem a ver com a área seria menor do que 18. E o que dizer a respeito do calor? Ora, a primeira coisa que você deve pensar é o seguinte, ó. Bom, a primeira lei da termodinâmica, a gente diz que ΔU é o calor menos o trabalho, né? O Renato gosta de escrever essa primeira lei da termodinâmica, às vezes, ó, dessa outra maneira, que é a mesma coisa, né? Eu só fiz escrever de outra maneira. Passei esse trabalho para o outro lado e fica assim, ó.
toda a energia que o gás recebe na forma de calor, uma parte ela usa para aquecer o gás, outra parte ela usa para expandir. É só uma maneira de falar, né? E aí eu estou querendo saber, professor, em qual caso o calor, né, recebido pelo gás seria maior? Se ele fosse pelo caminho AB, original, ou se ele fosse pelo caminho isotérmico? Moi, em qual desses casos o ΔU seria maior? Se ele for de A para B pelo caminho original, ou se ele for de A para B pelo caminho isotérmico? Ora, o ΔU só depende da temperatura inicial e da final, né? O ΔU, né? Não é 3 meios de NR, temperatura final menos a temperatura inicial? O ΔU vai ser zero. Tanto faz você ir pelo caminho azul como pelo caminho vermelho, a temperatura do estado B é sempre igual à do estado A. Eu já tinha encontrado isso faz tempo. Então, tanto faz eu ir pelo caminho azul como pelo caminho vermelho, né, pelo caminho isotérmico, o ΔU é zero nos dois casos. Então, eu vou escrever aqui, ó, o ΔU, em qualquer caso ali, ó, ele é igual. Pelos dois caminhos, professor, o ΔU é igual, o ΔU é o mesmo pelos dois caminhos. Então, por qual desses caminhos o gás recebe maior calor? Pô, se o ΔU pelos dois caminhos é igual, né, o calor recebido vai ser maior, né, pelo caminho no qual o trabalho realizado for maior. Se o ΔU é o mesmo pelos dois caminhos, onde é que eu vou ter maior recebimento de calor? No caminho onde ele realizar maior trabalho. O trabalho maior, Renato Brito, é no caminho original. É no caminho azul, ó, no caminho original. Azulzinho é quando ele realiza um trabalho de 18 joules. Então eu vou dizer o seguinte, ó. Como, né, o trabalho, né, no caminho AB é maior do que o trabalho no caminho isotérmico, consequentemente, onde o trabalho é maior, professor, o calor é maior. O calor, portanto, professor, que o gás, né, ó, recebe no caminho AB, que é aquele 18, né, é maior, portanto, do que o calor que ele receberia se ele fosse pelo caminho isotérmico. Beleza, então a conclusão é, se ele tivesse ido pelo caminho isotérmico, se ele tivesse ido pelo caminho vermelho, o calor que ele receberia seria menor, porque por esse caminho ele realiza menor trabalho, né? Por isso ele receberia menor calor. Beleza? Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos pegar a nossa apostila e vamos ler as alternativas, né? Para você ver então o que você, né, vai marcar aqui. Ele quer que você diga qual é a alternativa errada, tranquilo? Então finalmente vamos poder ler as alternativas da questão, né? Para a gente ver qual é a alternativa errada, beleza? Então veja só, olha aqui, olha, a letra A ele fala o seguinte, olha. Apesar de o processo AB não ser isotérmico, a variação da energia interna, o ΔU do gás, vale zero. É verdade, o processo AB, olha, você viu que ele não é isotérmico. Você viu que de A para C a temperatura aumenta, porque ele vai, né, evoluindo para uma isotérmica cada vez mais externa. E depois de C para B ele diminui, voltando para a isotérmica inicial. Então, na verdade, o processo não é isotérmico, é verdade, né, professor? Mas ainda assim o ΔU é zero, o ΔT é zero, mas o processo não é isotérmico. Para ser isotérmico, não basta que a temperatura inicial seja igual ao final. Para ser isotérmico, a temperatura tem que ser a mesma, o tempo inteiro, constante, ó, que não é o caso, professor. Então, a letra A aí, Renatinho, é o quê? A letra A é verdadeira, né? Mas ele está querendo a falsa. Vamos para a letra B. A letra B fala o seguinte, olha, durante o processo AB, a temperatura do gás inicialmente aumentou, mas em seguida diminuiu, retornando ao seu valor inicial. É exatamente o que a gente viu, né, nesse nosso plano PV, perfeito? Então essa daí é verdadeira, professor. Essa daí é verdadeira e ele está querendo a falsa, né? Letra B, verdadeira. Aí a letra C diz o seguinte, durante essa expansão, o trabalho realizado pelo gás foi de 18 joules. Perfeitamente, olha. Verdade, essa letra C, verdadeira. Tranquilo. E na letra D ele afirma, nesse processo o gás recebeu uma quantidade de calor de 18 joules. Foi, ó. A gente tinha calculado aqui, ó, que o calor recebido pelo gás, de fato, foi de 18 joules, professor. A letra E fala, se o gás tivesse evoluído pelo caminho isotérmico, né? Ou seja, se o gás tivesse ido por esse caminho vermelho, nesse processo AB, professor, o trabalho realizado pelo gás teria sido maior do que no caso original. Isso é falso, né? Pelo caminho isotérmico, professor, a área deu foi menor. Pelo caminho isotérmico, o trabalho seria menor do que os 18. Ou seja, a letra E está falsa. Ele está querendo a falsa, né? A letra E está falsa.
Vamos ler a letra F aí, só para a gente conferir. A letra F fala o seguinte, olha. O calor trocado no processo AB seria menor se o gás tivesse ido de A para B pelo caminho isotérmico. Ei, pessoal, pelo caminho isotérmico, o calor teria sido menor? Sim, o calor teria sido menor. Então a letra F também é verdadeira, como ele quer a falsa, né? Então nessa questão aí, Moisão, questão 20, então marcamos então a letra E. Essa é a alternativa falsa, tranquilo? Beleza, finalizamos então essa questão 20, uma questão muito boa, né? É uma pegadinha terrível, né? Esse negócio aí, né? E aí, ó, professor, o senhor colocou alguma questão parecida com essa no dever de casa? Claro, olha, quando você tiver com a sua, né? Você pegar a sua apostila aí, ó, você vai ver no dever de casa a questão 58 da página 388, veja aí. Questão 58, página 388, tem uma questão semelhante a essa, né? Para você fazer aí o seu treinamento caseiro, né? Depois você vê aí, né? Tranquilo? Então, beleza, Moi. Finalizamos então a questão 20, né? E aí na sequência então vamos passar para a questão 21, vamos falar sobre expansão livre, né? É um tema muito interessante, beleza? Vou fazer então um bloquinho de teoria, vamos falar sobre esse processo super interessante, famoso, chamado de expansão livre. E aí após esse bloquinho de teoria a gente faz a questão 21. Vamos falar então agora sobre expansão livre.